Olá, então estamos aqui para mais um episódio dos Trilhos do Peregrino e o nosso episódio de hoje traz a minha querida Iris Lincoln Garcia. Antes de mais, bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, querida Hélia. Ai, é tão bom ter-te aqui. A Iris é uma das nossas formadoras externas e ela está à frente do curso de Introdução à Psicossomática, que é também uma grande área de eleição dela. Mas eu lembro-me da Iris de muitas andanças anteriores, não é? Eu acho que te conheci quando tu tinhas 23 anos. Acho que foi Ou uma se calhar idade que até me antes. ficou, ou se calhar até antes, sim. E, e todas as vezes em que te vi, portanto, desde essa primeira altura em que tu já fazias um trabalho muito bonito com a dança oriental, todas as vezes que eu te ouvi falar, para além da beleza estonteante que tu és como mulher e a dançar então, não sei, todas as minhas células femininas vibram de encantamento, encantamento mesmo ao ver-te. E eu sempre senti isto, sempre, sempre, sempre. Mas uma das coisas que eu senti desde o primeiro dia em que te vi foi como é que numa mulher tão jovem, ainda a iniciar um percurso, há uma sabedoria tão profunda. Há um lugar tão vertical, tão interno, que traz tanta raiz, não é? Nunca te ouvi falar naqueles momentos em que não tivesse sentido este lugar de assombro, quase, sabes, Iris? Este uau, uau, esta mulher é extraordinária. E efetivamente, ao longo dos anos que foram correndo, esta minha ideia de ti foi crescendo cada vez mais. E portanto, eu sei que isto pode parecer overwhelmed neste momento, mas efetivamente não podia deixar de tu dizer e de tu dizer aqui. Olha, agradeço-te assim com muita humildade e profundamente e devolvo-te cada palavra completamente recíproco. Aliás, é interessante porque nós conhecemos num contexto juntamente com várias outras pessoas e o nosso vínculo manteve-se enquanto tantas outras pessoas que faziam parte desse contexto acabámos por lhes Absolutamente. perder o rastro. Então eu acho que há pessoas que têm sintonia e outras que Sim, não, sim, havia claramente ou uma há sintonias ressonância mais entre longas nós. e Sim, outras sim, menos, mas acho que há que é isso, que há uma bonita ressonância sim. nas pessoas que nós reconhecemos como sendo as nossas pessoas. Uhum. Olha, e fala-me um bocadinho, eu vou sabendo, não é? Porque nós fomos falando de tempos a tempos, mas eu acho que praticamente toda a gente que vai ver este podcast te conhece. Mas para quem não te conhece, fala-me um pouquinho como é que, desde esse tempo, não é? Em que o corpo já era um instrumento de trabalho para ti, já era algo uma expressão tão grande, de quem tu eras, como é que tu vais daí e chegas à somática? Então, deixa cá ver, tentando pôr assim uma cronologia nisto, não é? Na verdade, eu comecei a dançar aos 13 anos e, e, e dancei estudei por muito tempo dança contemporânea e dança moderna, sobretudo. Depois, entretanto, comecei a estudar danças do Médio Oriente e ao mesmo tempo estava a fazer um percurso de educação convencional e entrei na Faculdade de Letras e fui fazendo as duas coisas em paralelo até que a dada altura, hum, não por escolha minha, quer dizer, não por uma escolha consciente, na verdade, porque eu passei por um período bastante longo de depressão na adolescência, entre os 15 e os 20 anos, e houve inclusivamente um hiato de tempo onde eu parei de dançar. Eu essencialmente escrevia, pintava e dançava, eram três linguagens que estavam muito presentes no meu dia a dia, mas eu parei de dançar durante um breve espaço de tempo ali porque estava profundamente embrenhada num estado depressivo. E depois, entretanto, retomei a dança e conheci ah, o meu principal professor, um núbio egípcio extraordinário, Chokri, que muito antes de eu estar preparada, me convidou a assumir aulas de dança. E eu não estava nada à espera daquele convite e percebo claramente hoje que
eu não tinha o know-how necessário, mas parece-me que ele lançou esse convite precisamente porque ele viu claramente o lugar onde eu estava e percebeu que a dança era uma forma de eu me poder deslocar para fora daquele espaço e que se eu dançasse mais eu ia estar muito mais ocupada e que o próprio processo corporal tomaria conta de uma organização emocional que até ali não tinha sido possível. E eu assim fiz, porque ele deu-me aquela responsabilidade e porque eu não o queria desapontar. Ele não me deu aquilo como uma opção, ele disse: Tu vais dar aulas. Já falei aqui com a diretora da escola, já está tudo organizado. E eu, se não tivesse sido assim, provavelmente não tinha acontecido. Entretanto, eu continuei a estudar com ele entre Portugal e Espanha, porque eu morava em Madrid na altura, ele já faleceu, entretanto, há muitos anos. E, E pronto, foi acontecendo. E a partir do momento em que comecei a dar aulas, depois comecei também a fazer muita criação coreográfica, primeiramente muito estimulada por ele, e depois, entretanto, as coisas tomam uma vida própria, vão evoluindo, vão acontecendo. E como para mim, ao contrário da maior parte das pessoas, este trabalho estava fortemente vinculado a uma componente emocional, eu fui sempre buscando, também já trazia isso da dança contemporânea, eu sempre fui buscar estilos de dança que eram muito investigativos, com uma grande conexão somática, essa perspectiva já era algo que eu vinha a desenvolver e, e que, de certa maneira, também se complementa com o facto de eu ter uma educação muito, muito literária de base e muito em busca do significado, da construção de significado, da construção de história, das várias camadas dentro de uma história, das várias interpretações. Então, no trabalho de corpo, eu fui sempre à procura de mais vocabulário para poder também perceber quais eram as histórias contadas através do movimento, através da sensação, e, e naturalmente isso acabou por desembocar num estudo somático que eu acabei por ir fazendo ininterruptamente ao longo dos anos, de uma forma que não é um percurso convencional, mas que é o meu, e, e onde de facto a abordagem terapêutica e artística se foram combinando dentro das propostas de trabalho de corpo. Uhum. Sim, sim. Não, não é convencional e é claramente o teu, e eu penso que é um lugar muito gratificante. Nós temos alguns pacientes em comum, não é? Nós às vezes fazemos algum trabalho em comum e outras pessoas que vamos enviando, e eu não conheço ninguém que não tenha efetivamente ganhado muito com o teu trabalho e É o mesmo respeitado que digo eu, muito o teu Hélia. trabalho. Aqui, o nosso curso de introdução à psicossomática naturalmente refere-se muito ao trauma como esta influência profunda que dá na nossa saúde, não é? Como é que tu compreendes o trauma nesta perspectiva ecossomática? Traz-nos aqui um pouquinho, e de que formas é que ele se pode manifestar a nível físico, a nível simbólico? Primeiramente, e eu acho que é sempre importante começarmos por aqui, o trauma é inerente à vida, e é sempre importante lembrar isto. As pessoas Completamente. não sofrem trauma como um desvio àquilo que é natural ao ser humano ou a qualquer ser vivo ou elemento deste mundo. Nós vamos ter experiências que criam cisões e que criam conflitos. Isso faz parte da natureza e, portanto, vai fazer parte da psique e vai fazer parte das relações humanas. Eu gosto muito da perspectiva de Peter Levine, que aliás é aquela em que eu me especializei em termos de abordagem terapêutica, precisamente porque ele diz-nos que o trauma não está no acontecimento, está no sistema nervoso, querendo com isto dizer que, claro, evidentemente que há situações com um potencial traumático muito, muito grande, óbvio, mas ao mesmo tempo nós não vamos todos viver situações potencialmente traumáticas saindo dessa exposição com igual nível de trauma ou até com um processo de traumatização daí decorrente. Há pessoas que sim, há pessoas que não. Nós também temos recursos que podemos invocar espontaneamente, intrinsecamente no sistema nervoso. E tal como o trauma é uma parte inerente da vida,
a reparação também é. É claro que aqui eu não quero, acho que é sempre importante nós explicitarmos isto. Com isto não quer dizer que nós tenhamos que criar intencionalmente trauma. O trauma é parte da vida porque ele é impossível de evitar. É claro que a gente vai fazer tudo o que Certo. pode nas nossas relações para o evitar. Não, isto não é de toda uma leitura de, então devemos fazer alguém passar por uma experiência difícil que é para aprender não sei o quê. Não se trata desse discurso. Trata-se de perceber que às vezes, mesmo com o maior cuidado e a maior boa vontade, nós afetamos uns aos outros e a forma como um, uma interação e um acontecimento é sentido pode ser muito diferente pelas 2 ou 3 pessoas que estão na situação. E nós podemos sentir trauma sem que houvesse qualquer intenção de nos traumatizar. E quando há, já estamos noutro nível, já estamos num nível da psicopatologia. Evidentemente que pessoas que criam traumas intencionais são pessoas que precisam de um acompanhamento muito especializado, porque não, de facto, na nossa natureza mamífera, quando a crueldade aparece, ela aparece por essa via psicopatológica, ela não aparece como uma resposta adaptativa. A Absolutamente. violência sobre o outro é um evento que está à parte disto que eu estou a dizer. Agora, repara, não é? Nós como somos terapeutas, mas também somos mães, fazemos o melhor pelos nossos filhos. Na mesma, temos ângulos cegos e haverá potencialmente situações em que eles se sentiram afetados a nível traumático, mesmo se nós fizemos tudo o que podíamos. E é nesse sentido que eu digo que o trauma é inevitável, porque por mais que possamos cuidar a relação, a outra pessoa tem um universo próprio, uma sensibilidade própria, um timing próprio. Às vezes acontecem coisas que afetam naquele dia que no outro seriam vividas de forma diferente, consoante tantas variáveis que nos afetam enquanto seres humanos. E isso também nos dá uma visão de que, na verdade, nós somos ecossistemas. A nossa fisiologia, a nossa psique funciona como um enorme neurónio espelho do planeta. Nós somos solos em constante erosão e reparação simultânea e em busca de uma homeostase e de um equilíbrio. E por isso, na visão ecossomática, nós procuramos o mais possível, primeiro lembrar que somos mamíferos e que trazemos um sistema mamífero, trazemos a nossa história pessoal, mas também trazemos um sistema nervoso que tem uma linguagem própria, que nem sempre tem uma história, às vezes tem um comportamento que está ancorado na nossa fisiologia e não só na história pessoal que nós vivemos. E esta fisiologia mamífera vem sendo desenvolvida há milhares de anos, portanto ela é altamente transpessoal e é altamente orgânica e ecossistémica. E depois perceber também que todos os processos que acontecem no planeta do qual fazemos parte, eles nos trazem mensagens que justamente não são só metáforas, algumas são completamente literais e que nos ajudam não só a situar face às nossas circunstâncias pessoais e relacionais, mas também face à própria terra viva como um ecossistema maior que tem imensos processos que são completamente semelhantes aos nossos. E, na verdade, aqui o alinhamento da natureza, o afastamento dos lugares de natureza selvagem, são uma forma de empobrecimento brutal do vasto vocabulário da organização nervosa. Nós perdemos muita capacidade de organização e resiliência nervosa quando vivemos em ambientes exclusivamente urbanos, exclusivamente tecnológicos. O que E estás a isto, que há uns anos atrás era uma hipótese, hoje em dia nós sabemos que é completamente corroborado por variadíssimos estudos sobre sistema nervoso e Sim, natureza. sim. A parte maravilhosa, eu comentava isto com alguém, é dizer que o podcast contigo ia ser extraordinariamente simples, porque a parte maravilhosa de trabalhar contigo é que tu fazes todo o lugar e vais respondendo a perguntas que eu nem sequer te fiz ainda. E eu acho isso maravilhoso. Eu disse, a Iris vai fazer o podcast sozinha, isto vai ser fantástico. Mas deixa-me aqui trazer um lugar que tu trouxeste e que eu sei que é assim que tu trabalhas e que é super importante porque muitas vezes, quer no trabalho com os meus pacientes, quer com os alunos de terapia, ou mesmo em conversas sobre somática, nesta perspectiva mais de psicologia selvagem,
muitas vezes as pessoas associam o trauma a uma coisa específica, não é? Ah, eu vou fazer trabalho somático para descobrir quando, onde, com que idade, quem e em que momento exato é que eu me traumatizei e eu vou curar esse lugar. E este espaço que tu estás a trazer, não é? Em primeiro lugar, desse espaço é um sistema nervoso, não é? É a forma como o meu organismo reage a uma multiplicidade de fatores, alguns dos quais pré-cognitivos, alguns dos quais ecológicos, alguns dos quais circunstanciais e que podem ser pessoais ou não, todos eles podem dar acesso a lugares de trauma e a lugares que nós vamos aceder no corpo, mas não necessariamente o, ai, foi aqui no dia 23 de janeiro de 1974. O que também pode ser muito importante para nós tirarmos esta perspectiva do há uma coisa linear que me causou um determinado padrão e quando eu descobrir vou curar e fico resolvido, não é? Portanto, não é exatamente isto que se trabalha na somática, não é? É efetivamente este lugar físico, transpessoal, simbólico no fundo, do ficar comigo. Seja qual for a causa, seja qual for o lugar do eu estou aqui comigo e eu estou aqui a sentir o meu corpo. Eu acho que isto que tu tocas, Hélia, é fundamental e, na verdade, eu diria que tem muito a ver com a própria terapia transpessoal, que é, muitas vezes, nós achamos que começamos terapia por uma razão e, ao longo do processo, essa razão, ela está muito longe de ser a principal ou aquela que aparece ou é trazida. Exatamente. E a intenção é trabalhar sobre um episódio e depois aquele episódio nunca aparece, aparece nomeado, mas quando nós vamos começar todo o processo e todo o mapeamento, ele torna-se completamente secundário, é quase um bibelô na prateleira que serve para que a prateleira seja visível e o que mais lá está. Mas também acho, ao mesmo tempo, que nós vivemos num mundo onde, e numa fase específica, onde a terapia se tornou um produto. E ao ser um produto, precisa de ter resultados fixos e métricas estáveis. E, portanto, e isto é incentivado pelos próprios profissionais, muitos deles. É muito mais fácil e vendável ter a fórmula, ter a receita. Só que depois, quando nós trabalhamos com pessoas, nós percebemos que temos mesmo que ir fazer um processo, e vou pedir emprestado o teu termo, de arqueologia interior. É mesmo isso. Nós vamos ter que perceber que solo é aquele e o que é que está naquelas profundezas, e há coisas que encontramos e outras que não, e vamos resgatar pedaços de peças que nunca vamos saber exatamente quais são, mas que na mesma nos trazem pistas importantes. É um percurso, é um caminho, e em boa medida todo o percurso humano ele é inesgotável. Isto não quer dizer que as pessoas fiquem num processo terapêutico a vida inteira, mas é importante que o façam com a disponibilidade de ficar nele o tempo necessário, até pelo menos para aquela fase de vida recolherem o que para si faz sentido. Agora, isso não quer dizer nem eu vou sair curado, nem este evento ou este conjunto de eventos difíceis eu vou olhar para ele e vou estar em paz para sempre, mas mais um lugar de, quando nós criamos resiliência, nós somos capazes de manter conversas vivas com aquilo que nos aconteceu, mas aquilo que nos aconteceu nunca se vai embora. Aquilo que foi doloroso não se torna belo nem fácil, mas aprendemos a conversar o suficiente para trazer outras camadas de significado e de valor e para nos colocarmos no tempo presente e perceber que já não estamos a viver repetidamente aquela história. E ser capaz de ter resiliência, de desenvolver discernimento e capacidade nervosa, de ter estes diálogos e de saber que ao longo da vida nós muitas vezes estamos a ter diálogos com as mesmas coisas, mas de uma maneira diferente ou com alguns pontos em comuns e outros que vão brotando de sítios novos, é o grande percurso. Então, de facto, é importante, eu diria, não começar
terapia somática com a ideia de eu vou curar e organizar o meu sistema nervoso, porque um sistema nervoso adaptativo, ele vai desregular e regular múltiplas vezes. E é suposto ser assim e nós podermos aprender a navegar essas águas, não é propriamente a evitar que haja ondas e criar uma piscina, mas a navegar em alto mar com os dias calmos e os dias de tempestade. Sem dúvida. É a verdadeira noção de equilíbrio, não é? O equilíbrio é exatamente esta onda que vai existindo. Se for uma linha simples, isso é a morte, não é? Nas máquinas nós vemos. E muitas vezes a nossa fantasia interna quer a linha, não é? Tem esta fantasia, um dia eu vou chegar à linha. E isso é real, não é da forma como nesta vida o queremos fazer, sem dúvida. É uma delícia ouvir-te para mim, é uma delícia ouvir-te e trazeres coisas que eu sinto tanto. Não é? Uma das coisas que eu digo sempre é exatamente isso: a terapia é um processo, não é um produto. Não é? É o processo que conta. Não é? O produto, às vezes, ou melhor, os produtos que vão saindo, muitas vezes nem têm nada a ver com a fantasia inicial do que é que seria um produto, não é? Aquilo que vai saindo e que vem do processo é a grande fonte de crescimento e de ampliação da consciência que nos permite caminhar dessa forma, sustendo e cuidando das nossas vulnerabilidades, não é? E não nesse sentido do está arrumado, está curado. Tu falavas aqui das nossas histórias, das nossas narrativas. Eu sinto tantas vezes nestes processos terapêuticos que são, às vezes porque estamos apegados a isso, outras vezes porque são lugares de facto traumáticos e que não nos permitem sair, mas as narrativas fixas são aquelas que nos mantêm presos, não é? E aprender a recontar a história, e é isso, não é tirar as partes más, porque elas estão lá e doem-nos e vão-nos continuar a doer, mas a relação com a história e este lugar de recontar a narrativa, descolonizá-la e voltar a montá-la desde o lugar que eu sou agora, muitas vezes faz toda a diferença. Completamente, completamente. E eu diria, muitas vezes a fixação da narrativa, não sei se tu observas isto, acontece de uma forma que nós não percebemos. Eu tenho vindo a observar que, de facto, nós estamos a viver uma dicotomia entre os trabalhos terapêuticos de desenvolvimento humano e os trabalhos New Age de desenvolvimento pessoal. Uma forma de criar narrativas fixas é a de perpetuar esta ideia de eu vou curar isto, eu vou quebrar Isso este mesmo. padrão. Na verdade, o eu tenho que curar, terminar, arrumar, aperfeiçoar, desvincular-me de pedaços da minha história humana, retiram-nos mesmo humanidade. Nós não somos máquinas, nós não somos produtos. As nossas vidas não precisam que a gente cure para continuar, precisam que nós possamos desenvolver autocompaixão e recursos para olhar para o que nos aconteceu de um espaço que dignifica a nossa experiência tal qual ela foi e naquilo que ela se vai tornando. E também é importante, eu diria, para todas as pessoas que vêm fazer um processo terapêutico, perceber que é uma proposta de amadurecer sobre estes conceitos. Não é para sair arrumado, não é para sair com a ideia de quem deveríamos ser materializada. E em boa verdade, não há nenhum espaço que vá fazer isso. Porque, mais uma vez, voltando para, usando uma metáfora de ecossistema, uma praia não se vai transformar numa montanha jamais. Então há o espaço de nós também podermos reconhecer as forças potentes de que somos feitos, faz parte de entender que ecossistema é este e como é que ele se comunica. E sim, claro que a transformação é muito válida, mas uma obsessão pela transformação é uma fixação. Uma obsessão por ter que nos libertarmos das cargas de significado que as nossas infâncias carregam é uma obsessão. Toda a vida é um trabalho para a vida. Claro que a gente organiza carga simbólica, claro que a gente organiza carga nervosa, mas isso não é eclipsar a história.
muito menos romantizá-la. E isso não é também aseptizar-nos de forma a que aquilo seja visto quase como se não nos dissesse respeito, quase como uma alienação. Então, eu também sinto que nós estamos num momento importante de reflexões coletivas sobre que diferentes mundos são estes. Sem dúvida, sem dúvida. É bom ouvir aquilo que eu sinto, noutras palavras e noutra boca. Eu sinto exatamente isso. Sinto exatamente isso. Esta nossa opção com o resolver coisas, que muitas vezes são a forja, não é? Que nos torna efetivamente quem nós somos e é a fixação da narrativa que não nos permite ver isso. É, retira a honra da nossa história. E novamente, sem floreados, não é? E que coisa tão bonita, ainda bem que isto não aconteceu de todo por aí, mas a honra de caminhar com uma história inteira, com tudo o que isso tem, não é? Com toda a dor que muitas vezes acarreta, mas que é quem eu sou. E este adulto interno que desperta desta capacidade de suster aquilo que sou. Isso para mim, de facto, é a humanidade no sentido da integridade da pessoa. Não é fugir, não é alienar, não é tornar bonitinho. É, é de alguma forma trazer esse processo para mim. Não é? Que não é fácil, que não é bonito e que dói no caminho. E eu uso muitas vezes a metáfora de quando nós partimos um osso, não é? Quando o tempo muda, o osso dói. Não é? Ele já cicatrizou, já lá está, nós já mexemos o braço, mas às vezes há ali lugares que eu ainda me lembro, olha, esta dor está aqui. Este lugar não é, se calhar até está mais revestido, não é? Mas ainda tem uma memória de fragilidade do que aconteceu. Não significa que esteja partido, não é? Mas esse lugar faz parte da minha história, está aqui no meu corpo. Ele pertence-me. Uhum. E quão importante é nós adotarmos a nossa história verdadeiramente. E também Neste, poder libertá-la desta ideia dela ter que ter significados específicos, isso mesmo. dela se poder renovar e continuar a informar-nos de múltiplas camadas de significado que ao longo do tempo se desdobram em múltiplas possibilidades. Exatamente. O mundo da terapia, e certamente tu sentes isso com o universo da somática, o mundo da terapia, quer para o terapeuta, quer para o paciente, para a pessoa que nós acompanhamos, é caminhar muitas vezes no reino do não sei, não é? Seja porque este processo está a trazer coisas, mas eu não sei para onde é que me leva, eu não sei o que é que significa. O que significou ontem pode já não significar. Eu estou sem pele. ah, eu só tenho de aprender a suster isto no próprio não sei. Isto é uma grande rendição ao mistério. E é Mas também é um lugar provavelmente profundamente humano, profundamente humano. E é provavelmente a parte mais difícil do processo. sem dúvida. Mas é o único lugar onde podemos desenvolver humildade e compaixão. Sem dúvida. Sem dúvida. Neste lugar, não é? E porque naturalmente pela mulher que tu és, por tudo aquilo que tu trazes, também pela herbalista que tu és, o lugar da ecomitologia, o lugar da natureza desempenham aqui espaços fundamentais, no teu trabalho. Como é que, como é que de alguma forma, a natureza se torna um coterapeuta neste processo? Eu diria, deixa eu ver se eu consigo pôr isto em palavras, eu diria que é quase, sem natureza é muito mais difícil nós fazermos o nosso trabalho. A natureza é o grande recurso intrínseco. Sem natureza, sem expressão artística, é muito mais difícil o nosso trabalho poder florescer. Certo, certo. Só esta E questão, não é? Estarmos a falar sem natureza já mostra a desconexão. Não é? Às vezes temos de falar desta forma para nos entender, mas só esta parte do como é que a natureza vem fazer isto já mostra a grande desconexão, que para mim também faz parte da matriz do trauma, não é? A grande matriz do trauma, que é
a eu estou aqui e depois há uma coisa chamada natureza e não do eu sou natureza, não é? Eu sou E natureza. E muitas vezes é o restabelecimento desse vínculo que nos recoloca no mundo e na nossa forma de estar. completamente, Uhum. completamente. Ah, vou aproveitar esta tua fala que me fez lembrar que o Stephen Porges, o criador da teoria polivagal, ele define mesmo trauma como sendo uma fixação na desconexão. E é claro que há várias formas de nós podermos estar na natureza. Podemos fazer um jardim ou uma horta, podermos decidir observar os pássaros, caminhar junto ao mar, caminhar no bosque, reconhecer plantas, o que seja. Mas para o nosso sistema mamífero, viver dentro de quatro paredes frente a um ecrã não é um sinónimo de vida. Pelo contrário, o nosso corpo precisa de movimento, os nossos olhos precisam de ver cor, tonalidade, diferentes luminosidades. Precisamos de ouvir sons que não sejam apenas humanos e muito menos vinculados à tecnologia. E isso é inevitável. Nós sabemos que a evolução da terapia individual ela acompanha também o processo de industrialização. Não é que antes não houvesse terapia, havia era contextos comunitários, contextos de Certo. contos de histórias, partilhas de orações, práticas rituais, práticas artísticas feitos em comunidade ou em pequenos grupos, ou até de um para um, mas a natureza fazia parte. É muito bonito quando nós pensamos nesta ideia das curandeiras tradicionais, que geralmente tinham uma casa cheia de ervas. Quando nós nos imaginamos entrar numa casa cheia de ervas, já essa casa cheia de ervas, com as várias plantas e os cheiros, já nos traz um universo próprio nervoso. Tudo isso faz parte daquilo que o corpo mamífero entende como sendo caminho para chegar à regulação nervosa. Independentemente depois se traz uma cura física para a doença específica ou não. Mas Certo. é importante também nós percebermos que todas as doenças têm uma componente nervosa e psicossomática que é deixada à porta do hospital. Os nossos ambientes clínicos são altamente ativadores. Então, quando eu trago esta ideia da curandeira, é precisamente um convite a não é sobre se a medicina herbal é mais ou menos eficaz ou pertinente, é sobre o tipo de ambiente em que a medicina acontece, veiculada à possibilidade de ouvir a dor do outro, de ter um ambiente acolhedor e junto ao fogo, com plantas e com orações e com um cuidado que remete a todos os lugares da psique e a todos os cruzamentos psicossomáticos, que é importante que possam estar presentes em todas as alturas da vida. E nós vivemos numa cultura que realmente está cada vez mais distanciada da natureza, do afeto, de uma casa que seja um lar, de um trabalho que aporte um propósito de vida. E quando eu digo um propósito de vida, o propósito de vida não é uma conta no banco recheada. É um propósito em que nós sintamos que, como seres humanos, somos úteis à comunidade. É isso que nos dá um senso de propósito, independentemente da maneira como seja. Sem dúvida. Sem dúvida. E ao perdermos os contextos de natureza, mas também de comunidades que vivem na natureza, nós fomos mesmo perdendo pedaços. E eu não sei até quanto tempo, até quando e por quanto tempo conseguiremos sustentar estes buracos que ficam dos pedaços que fomos perdendo, não nos reorganizando num caminho de volta e de reparação. São cada vez mais gritantes, não é? A nível Uhum. humanitário, são cada vez mais gritantes esses mesmos buracos, esses lugares de desconexão. Trouxeste há pouco
este espaço da arte, não é? E que faz parte de ti desde sempre, e é tão importante. Como é que a arte se pode entrelaçar com a psicossomática, não é? E como é que de alguma forma é também, na tua perspectiva, uma linguagem de integração? Olha, eu diria que no meu trabalho eu acabo por ter duas vias no meu trabalho somático. Tenho o trabalho de terapia somática, que se move dentro do enquadramento técnico específico dessa área, sendo que, enfim, ao mesmo tempo, quando eu digo do enquadramento específico, há coisas que todos os terapeutas somáticos com a minha formação partilham, mas também há muito que difere de pessoa para pessoa, porque nós não vimos da fábrica todos com o mesmo modelo, temos as Naturalmente. nossas próprias visões, experiências, opiniões, fomos complementando as nossas formações com outros, já vínhamos de outros lugares e temos outras formações que se complementam, enfim, portanto não somos um monolito. Ninguém que vem numa escola terapêutica, Hum, e acho que aqui a nossa EDT é um belo exemplo, as pessoas não saem todas iguais, saem com mais linguagem para expressar a sua individualidade e com a capacidade de também conter a sua individualidade nos lugares onde o outro deve ter espaço e não o terapeuta como centralidade. Então, tenho esse trabalho terapêutico de um para um, mas também tenho os grupos de educação, os cursos de educação somática, onde eu faço muitos convites artísticos e onde trabalhamos muito com movimento, e movimento é sempre uma prática altamente criativa. Eu, intencionalmente, eu vou intercalando a palavra criativo e artístico, porque acho que este lugar se perdeu. Nós consideramos os artistas uma classe à parte e as pessoas criativas são aquelas que fazem coisas mais infantis e que não têm capacidade para ser artistas. Mas, na verdade, a criatividade é arte e a arte é criatividade. Nós não temos que expor no Louvre para poder usar as nossas aguarelas. E precisamos de usar as nossas aguarelas até sem a pressão de ter que mostrar a alguém. Vamos usar porque para nós o contacto com a cor, com a textura, com a possibilidade de criar algo que não tenha que ter uma forma definida no fim, nem ser um produto, é-nos fundamental. Então a fundamental. criatividade também nos ajuda a perceber que, primeiro, nós somos compostos por linguagens não verbais. E, portanto, sempre que vamos para uma linguagem que seja corporal, que seja, quer por motricidade grossa, como movimento e dança, quer por motricidade fina, como bordar, ou pintar, ou desenhar, ou tecer, ou o que seja, nós podemos aceder a outros lugares que justamente a fisiologia agradece, porque a linguagem verbal ocupa muito espaço, é maravilhosa, mas também há espaços que ela não chega e que precisam de brotar dentro de nós. Então, a via criativa dá lugar a todos esses espaços que precisam de expressão, mas que não passam necessariamente pelo som e pela palavra. Por outro lado, também é uma forma de criarmos caminhos neuronais. Então, é uma forma de estruturar todo o trabalho sobre o sistema nervoso, criatividade. Vamos explorar caminhos neuronais, criar outras possibilidades. Nós criamos cérebro até morrer. Deixamos de o fazer porque os nossos hábitos ficam demasiado constritos. Isso mesmo. E por isso, muitas vezes, por tudo isto, mas também muitas vezes porque é altamente libertador fazer um processo terapêutico sem sermos testemunhados necessariamente, sem ser individualmente visto à lupa, como acontece no contexto de um para um, que tem a sua pertinência, mas que às vezes também é um bocadinho opressivo, porque justamente há lugares nossos que querem ou estar em comunidade ou estar em solitude. E a criatividade permite isso. Permite que nós possamos explorar essas outras linguagens em diferentes contextos e onde não temos justamente que trabalhar uma história específica. Podemos fazê-lo, mas às vezes, se calhar, não é o que vai acontecer. Se calhar eu pinto uma folha toda com diferentes tons de amarelo e não vou ter uma explicação racional, mas para o meu sistema nervoso foi o melhor que podia acontecer naquele fim de dia. Sim, E isso também nos volta, só para terminar, a humanizar, retira-nos do tudo o que eu tenho que fazer tem que ter um produto e tem que ter um valor monetário, que é das maiores fontes de ativação, stress e ansiedade do mundo contemporâneo. sim, sem dúvida.
este lugar de contacto com o corpo, tu de certeza que o sentes também, e vou-te questionar sobre isso a seguir, mas para mim traz-me muito o espaço em que o funcionalismo já não basta, não é? O espaço em que há um desassossego, isso, não só posso dizê-lo assim. Às vezes eu desperto com um desassossego que nos primeiros alturas até posso achar, acordei chateada ou estou mais depressiva, mas que na verdade não é nada disso, é um desassossego que me pede uma expressão não cognitiva. E que no momento em que eu dou vazão a isso, e quando eu digo dou vazão a isso, pode ser ir para a cozinha, não é? E pôr-me a fazer um bolo, ou ir regar as minhas plantas, ou até, às vezes, chamo-lhe cognitivo porque estou a usar as palavras, mas escrever uma história. Algo que não tenha nada a ver comigo, não é? Com o meu processo pessoal, aparentemente, mas só o facto de eu dar vazão a isso, eu sinto-me a regular. Eu chamo-lhe mesmo, é o meu laboratório terapêutico, porque de repente esse desassossego é um sinal de que o meu corpo precisa de uma expressão para além do funcionalismo, para além da explicação, para além do processo pessoal linear, digamos assim. Isto é algo que tu vives na tua vida, que tu sentes, esse desassossego da expressão não cognitiva. Completamente. E vou aqui fazer duas ligações. Uma delas é, como tu sabes, eu sou pagã e eu faço sempre questão de me assumir como pagã animista, porque para mim isso é um fio de coerência do próprio trabalho que eu faço. Um, no paganismo celta, um dos principais, há vários valores. Um deles é a prática da paz, constantemente procurar praticar o senso de estar em paz, que é uma verdadeira prática, não é pôr o pano bonito por cima do que está desarrumado, mas ir à procura de como é que se traz paz aos territórios dolorosos e o tempo que demora, que é justamente aquilo que temos estado a falar. Não é sobre maquilhar e agora fecho os olhos, estou em paz e quando abro está tudo a cair à minha volta, mas eu já dissociei. Não, é mergulho naquilo que está a acontecer, na dor, na ferida, no caos, e daqui como é que eu vou cuidando deste solo, justamente este solo que herdeu, que foi devastado, como é que eu cuido e me torno um agente de amparo e de reparação, demora o tempo que demorar. Outro é o da amizade da alma, de podermos ver tudo o que vive a partir de um lugar de criar amizade. E isso é válido para dentro como para fora de nós, tal como a criação de paz é válida para dentro como para fora, porque entrar em paz com os vários lugares de nós e da nossa história é um processo de vida contínuo, não tem fim. E outro é o longing, que tu falaste aqui. Longing, que eu gosto de traduzir como almejar. E almejar algo vem, qual é a vontade da alma? E a vontade da alma aparece como um desassossego. E aqui, de um ponto de vista psicoespiritual, na verdade, nós podemos perceber estas três forças como práticas de vida orientadoras e que vão conversando umas com as outras. A paz, a amizade da alma e o almejar estão aqui a procurar integrar-se para tornar a nossa vida um lugar mais rico, não porque seja mais fácil, mas porque nós criamos mais aptidão para lidar com aquilo que é como é. Não é sobre, agora já fiz tanto, já sofri tanto, vou ter aquilo que é bom. A vida não é assim, ela não é pessoal, não é linear. Nós jogamos com as cartas que a vida nos dá e a única escolha que temos é como é que nos vamos relacionar com isso. Não é se aquilo está a acontecer ou não. Então este longing, este almejar, este desassossego que tu falas, ele é uma força orientadora na medida em que ele vem mesmo à procura de criar regulação a partir de um comportamento exploratório. Nós queremos criar porque nós queremos ir à procura de soluções que não temos e que não estamos a conseguir encontrar com os recursos que já empregámos antes. Então precisamos de outros, que podem ser, como tu dizes, tudo. Pode ser desde cozinhar, a arrumar a casa, de repente queres destralhar, decidiste que vais pintar, vais passar 5 minutos a dançar aquela música que tu adoras, ou que tu não adoras, mas naquele dia é a que tu mais amas, mesmo se tu nunca ouves nada daquilo, mas naquele dia aquela ali funciona para ti. Sem dúvida.
é poder cantar livremente aquela canção que tu gostas, porque tu não precisas de ser a Amália, é poder encontrar recursos que tu não empregas normalmente, mas que de forma tão inteligente a psique e a fisiologia impelem para que tu vás, vai criar caminho, vai lá. O Freud definia a criatividade como sendo a capacidade de encontrar soluções para os nossos problemas. E eu acho que é mesmo bonito isto. A criatividade é isso, ela vai nos dar. Agora, se a gente sai do momento de dança ou de algum destes momentos com uma solução específica, provavelmente imediatamente não. Mas o facto de termos regulado o nosso sistema nervoso, a médio prazo, leva-nos até outros lugares. Sim. Começou um movimento que mudou qualquer coisa. E isso em si é enorme. Eu acho que nós vivemos numa cultura que se esquece que o caminho se faz mesmo passo a passo. E eu imagino que tu ouças muito isso, e eu também ouço, e também percebo, já senti isso muitas vezes, quando eu própria estou a fazer terapia, que parece que não está a acontecer nada. Mas a verdade é que está sempre a acontecer qualquer coisa. Nós é que Sim. aprendemos a desvalorizar os gestos menores. E isso faz com que sejamos extremamente cruéis com os nossos progressos, porque eles só são Sem válidos se dúvida. forem grandes. Se o sapo não se transforma em príncipe, não aconteceu nada. Sem dúvida. A terapia não é um caminho. Ai, há aqui uma mosca que não me está a deixar estar focada em ti, Iris. A terapia não é um caminho solar. A terapia, eu vejo muitas vezes como as histórias, não é? Os contos de fadas, não é? As histórias de encantar, é o caminho das cinzas, não é? É o varrer a cozinha todos os dias, é o lavar a louça, é o saber separar as sementes. Parece que não está a acontecer nada. E tu só percebes que aconteceu alguma coisa muitas vezes quando olhas para trás. Porque as Exatamente. micro coisas que vão acontecendo até parecem coisas do dia a dia. Oh, eu por acaso até me lembrei de ir caminhar ao sol, estar um bocadinho ao sol no jardim este fim de semana. Parece que não tem nada a ver com o processo terapêutico. Hoje desta. E de repente, nessas pequenas coisas, a pessoa olha para trás um dia e percebe: há qualquer coisa na minha estrutura psíquica que mudou. A história é a mesma, a pessoa é a mesma, há mais autoconhecimento, sim, há mais consciência, sim, mas efetivamente a multiplicidade de escolha mudou e eu faço escolhas diferentes. E muitas vezes na boa terapia as pessoas nem sempre associam essa multiplicidade de escolhas ao caminho que fizeram, porque parecia um caminho em que não estava a acontecer nada e depois um dia apercebem-se. E isso tem uma certa beleza, lá está. É o tempo que se passa na cozinha. É o caminho das cinzas, não é? Não são os vestidos que contam. Completamente. É de facto esse caminho pequenino, as pequenas tarefas, os lugares quase invisíveis que vão fazendo diferença na qualidade da nossa vida. Buscamos Completamente. muitas vezes o glamour quando este lugar que ansiamos está na congruência do pequenino. É mesmo isso, e é mesmo importante lembrar que a vida é tecida a pequenos gestos. A maior parte do tempo das nossas vidas é sobre gestos pequenos. E todos os gestos grandes são, na verdade, um conjunto de gestos pequenos. Sem dúvida, sem dúvida. Já sabia que isto ia acontecer, não é? Eu tinha uma série de perguntas preparadíssimas para ti. Eu acho que passámos por todas, mas não fiz nenhuma igual, não é? E é fantástico. Mas na verdade trouxeste tudo aquilo que eu gostava de alguma forma que as pessoas escutassem, não só sobre a somática, mas sobre a mulher e a terapeuta que tu és. Ah, Agora, assim, de uma forma mais prática, Iris, fala-nos um pouco desta formação de introdução à psicossomática. Qual foi, não é? Quando nós te fizemos este convite de vires trabalhar connosco e de trazeres o teu know-how e de trazeres também um bocadinho destas sementes para as pessoas, o que é que tu trouxeste para o curso? Como é que ele funciona? Olha, eu procurei que nós pudéssemos explorar de uma forma bastante consistente a fisiologia do sistema nervoso, perceber o que é o sistema nervoso realmente, como é que ele opera,
o que é a relação psicossomática, o que é a relação ecopsicossomática, o que acontece nos processos de traumatização e, e uma coisa que eu acho muito importante e que eu acho que eu gosto muito da EDT por duas razões, porque a escola opera em duas frentes que eu acho igualmente importantes, a literacia pessoal e a literacia profissional. Então, este curso é um curso sobre literacia pessoal, é para que nós possamos conhecer o nosso sistema nervoso. E isso torna-nos mais capazes, seja qual for a área específica profissional que desenvolvemos, primeiro de ter uma leitura mais humana do outro, mas também mais humana de nós mesmos. Então, ele é um curso muito desenvolvido, na verdade, a palavra certa se calhar é vivência, um percurso, no sentido de nos educar sobre o nosso próprio sistema nervoso e sobre a forma como ele faz parte de todas as nossas experiências, desde o primeiro momento de vida até ao último, e de todas as nossas interações, sem exceção. E como a regulação e a desregulação estão sempre presentes, seja qual for a área específica em que trabalhamos, e como podemos trazer estes conceitos para a nossa própria regulação e para sermos um veículo de corregulação melhor, porque nós estamos sempre, na verdade, na posição de veículo de corregulação ou de desregulação. E a partir do momento em que temos essa literacia, independentemente se somos professores ou se cuidamos de crianças ou se somos terapeutas ou o que quer que seja, eu diria que a literacia sobre o sistema nervoso ela é completamente transversal e deveria ser completamente transversal. Esta ideia de, eu vou estudar sobre o sistema nervoso porque quero ser terapeuta. Não, eu vou estudar sobre o sistema nervoso porque é uma área em falta socialmente, que deveria estar em todas as áreas para que nós pudéssemos oferecer contextos mais seguros, mais informados, mais vinculativos em qualquer área onde estejamos e para que possamos também cuidar de nós com mais integridade e não termos que estar sempre em exposições que sistematicamente nos desregulam, mas ganhar recursos e ferramentas para nos organizarmos de exposições onde isso acontece. Por isso eu diria que trabalhar sobre o sistema nervoso porque somos humanos e porque ele está lá a vida inteira e aprender a trabalhar com ele é uma grande mais-valia. E fazê-lo num coletivo é muito interessante porque aprendemos uns com os outros e o valor da ressonância nervosa e das múltiplas respostas nervosas entra como uma componente essencial de informação que nos enriquece muito. Ou seja, esta perspectiva, e efetivamente é esse o lugar do curso, não é só, ou melhor, não tem, o objetivo não é o terapeuta arranjar ferramentas para usar na sua terapia, é o ser humano aprender mais sobre si, como autorregular-se e naturalmente, com essas ferramentas ou não, vai ter outra capacidade para estar com as outras pessoas em qualquer que seja a sua profissão. Ou seja, é um curso que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Uhum, uhum. Sim. Qualquer pessoa e que visa mesmo oferecer um conhecimento e também algumas práticas que são transversais a vários contextos. E que são Por maravilhosas. exemplo, do nosso curso já fizeram parte doulas que, tanto de fim de vida como de nascimento, que beneficiaram imenso, professores de yoga, professores de escola primária, professores de liceu, cuidadores de jardins de infância, pessoas em quadros clínicos, enfermeiros, médicos, várias pessoas que levaram isto para si para utilizar de uma forma que possa ajudar a que o seu sistema nervoso esteja num lugar melhor, mas também que lhes possa permitir apoiar quando alguém chega num estado de desregulação. E muitas vezes é importante também dizer que, precisamente porque o nosso sistema nervoso regula e desregula, há contextos onde nós podemos oferecer regulação, mesmo se não vamos oferecer terapia. Vamos oferecer regulação porque há uma aula para começar e a pessoa aprende melhor regulada. Vamos oferecer regulação porque aquela criança vem desorganizada e nós conseguimos perceber como apoiá-la a regular-se o suficiente para poder estar mais inteira naquele dia ou Sim, naquele momento. sim.
E é um lugar que para nós, profissionais de saúde, não é? Profissionais de ajuda terapêutica, seja ela qual for, é um lugar fundamental, porque exatamente, porque há muitas vezes um arquétipo de salvador nesta profissão, não é? E que é natural que haja, é natural que haja, nos leva por vezes a não estar em contacto com as nossas necessidades pessoais e nos leva tantas vezes a lugares de burnout. E sem Exatamente. dúvida que este espaço de conhecer melhor o sistema nervoso, conhecer melhor os meus momentos, as minhas necessidades de pausa, aquilo que eu tenho de fazer quando estou mais ou menos ativada, faz toda a diferença. Bem como mapear os meus recursos, como é que eu, quando me sinto chegar ao limite, me posso reorganizar, quais são os sinais que me indicam que eu estou em burnout ou em fadiga da compaixão, quando eu deixo de conseguir empatizar com a outra pessoa, tudo isto é profundamente humano, não são falhas, Exatamente. são formas de sobrevivência. Sim, sim. E toda a gente tenta fazer o melhor que pode do sítio de onde está, mas todos nós às vezes temos tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, entre as circunstâncias profissionais e pessoais. E, portanto, quando podemos também ter capacidade, ter recursos nervosos, que não passam, que passam por justamente acolher o sistema nervoso sem ter que criar toda uma história à volta, ou todo um conjunto de práticas complexas, ou todo um conjunto de ideias psicoespirituais que depois a gente tenta fazer, mas não funcionam porque o sistema nervoso, enfim, uh, nós temos 80% de comunicação do corpo para o cérebro e 20% do cérebro para o corpo. Portanto, esses 20% é maravilhoso que sejam muito bem trabalhados para não ser toda uma informação contrária àquilo que nos pode beneficiar, mas também temos que considerar que a fisiologia pesa imenso aqui e que muitas vezes quando a gente pode só olhar a fisiologia, também há lugares que se abrem que podem ser extremamente benéficos e um pouco mais leves do que outras abordagens e até combinar-se com elas de forma a tirarmos mais partido daquilo que já temos. Sim, sim. Agora aqui um lugar simbólico para ti, só aqui em final de conversa. Se a voz, se o conjunto de vozes neste momento pudesse sussurrar algo à humanidade, se este lugar fisiológico pudesse sussurrar à humanidade, neste momento histórico, naquilo que nós estamos a viver, o que é que tu dirias que era? Onde é que tu irias? Eu diria que é aprender a cuidar, Tão bonito. aprender a cuidarmos-nos, aprender a cuidar uns dos outros simultaneamente e aprender que o cuidado é um gerúndio, a gente vai cuidando a vida toda. Sim, sim. Nós vivemos mesmo num mundo muito carente de cuidado, de espaços de cuidado. E diria até que mais importante do que a cura é o cuidado, é poder cuidar. E que este cuidado não está, sempre importante dizer isto, não é esta lógica do autocuidado e de ir para o spa fazer não sei o quê, é este Não. cuidado a nível humano, este cuidado que não passa por irmos usar determinado conjunto de produtos, mas de podermos começar a escutar o que é que significa para nós cuidado, cuidar de nós, cuidar das nossas relações, cuidar de um mundo que precisa de cuidadores e de cuidadores que não se esgotem, que sabem também, como tu disseste e tão bem, cuidar de si o suficiente e que podem ter lugares onde aprendem a fazê-lo. E eu creio que vou aqui falar por nós, mas se eu estiver errada, por favor, corrige-me, que é isto que também neste coletivo da EDT nós procuramos aportar, mais ferramentas de cuidado mútuo, uh, individual, comunitário, relacional, ecossistémico, que é esse lugar que nós procuramos abrir. Sem dúvida, Iris, sem dúvida. Não, eh, todo este lugar que trouxeste, não é? E eu falo pela EDT, é exatamente o olhar da EDT. E esse lugar de cuidar, não é? Cuidar é muito mais importante do que curar. Não é? A gente cura uma ferida, mas abre outra, não é? E a vida vai. Mas o constante cuidar
E tantas vezes o aprender a escutar as minhas necessidades, é o que me permite cuidar, não é? Se eu não escutar aquilo que necessito, se eu não estiver atenta àquilo que necessito e a poder permanecer comigo, como é que eu posso saber Sem dúvida, qual é o fizeste-me aqui espaço para mim? lembrar o primeiro princípio da permacultura, que eu acho que é para a vida: interagir em vez de intervir, aprendermos a relacionarmos com, a escutar. Este cuidado ele vai ter múltiplas formas e a cada momento só algumas são pertinentes para a situação. Sem O cuidado dúvida. é mesmo uma linguagem e a beleza do que nós procuramos fazer aqui é justamente apurar a sensibilidade da escuta para percebermos, e agora, neste momento, de que forma, com que recursos que eu já tenho ou com que outros que eu ainda nunca desenvolvi, mas que se calhar para agora é o que faz sentido. Sim, sim. Ai, minha querida Iris, que bálsamo que foi estar contigo e poder escutar-te, poder partilhar. Foi tão boa esta conversa. Eu tenho a Foi certeza tão que quem nos bom. ouvir vai saber exatamente quem tu és e o trabalho que tu fazes. E quando nós E o trabalho que nós pusermos, fazemos. que nós fazemos, verdade, verdade, verdade. E também o teu papel tão importante aqui na EDT e como ele também trouxe, não é? Por aquilo que tu traz, trouxe tantas pessoas novas, trouxe tantas pessoas novas a escutar e a perceber de alguma forma como nós não temos de ter capelinhas, não é? Como nós podemos ir integrando profissionais e abordagens e caminhos uns dos outros com tanto amor, não é? Com tanto amor, com tanta partilha e como isso pode ser tão fundamental para as pessoas. Uhum, uhum. Então, queria-te dar, para mim é sempre um prazer conversar contigo, é sempre um prazer escutar-te e queria agradecer-te muito teres dado do teu tempo aqui para esta conversa. Dou e darei sempre. É Ai, um prazer muito tão mútuo. bom. Fico assim super feliz de. É sempre tão enriquecedor conversar contigo, Elia. É Oh, mesmo minha uma querida, nutrição profunda e agradeço-te muito. E agradeço muito grata, também este trabalho incrível que a EDT faz e que eu sei que faz diferença na vida de tantas pessoas. grata, grata muito. Então, quando nós sairmos agora nas redes, o perfil da Iris, o perfil de Instagram da Iris, também vai estar disponível para quem quiser fazer algumas questões mais pessoais a ela, para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela e, naturalmente, o da EDT também, se quiserem saber mais sobre esta formação. E deixo aqui já um spoiler que no próximo episódio vou estar a falar com a Patrícia Rosa Mendes sobre símbolo e metáfora em consulta terapêutica. Então, até à próxima. Um grande abraço.